Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta sexta-feira, 23 de abril de 2021, terceira semana da Páscoa. A gente está finalizando esta terceira semana. A cor litúrgica é a branca e hoje é dia de São Jorge, né? Então, a princípio, eu não me recordo, mas acho que São Jorge é mártir, né? Qualquer coisa vai ser vermelho, se forem lembrar de São Jorge, tá? Santo Guerreiro, padroeiro da Inglaterra, né? Não confundir com São Jorge do sincretismo religioso brasileiro, que aí tem aquelas. Aí associam ele com Ogum, né? Santo Guerreiro, ao herói guerreiro afro. Deus guerreiro lá afro-brasileiro, né? Que aí eu tenho o sincretismo, então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Tem muita gente que é devoto de São Jorge, mas pela via do sincretismo, né? E o verdadeiro São Jorge, o católico, não tem aquelas orações pontuadas, musicadas, tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Bem, é só isso também que eu vou falar a respeito. Questões sobre história hoje não tem, então vamos direto para as orações, porque eu acho que eu atolei a cabeça de todo mundo essa semana, então já deu, né? Depois, se eu quiser, eu defino um dia ou eu faço porque nem eu fiz do dia de Tiradentes, né? Ou quando acontece alguma situação que chama atenção e que aí eu vou buscar lá atrás. Hoje, por exemplo, eu poderia estar falando sobre o sincretismo religioso, né? Principalmente aqui no Brasil, dá muito assunto e acredito eu, seria um tema extremamente importante para quem é ligado aos temas da negritude, herança cultural africana, que está muito em alta hoje em dia. Agora que fiz as contas, eu entrei na faculdade em 94, então tem 27 anos que isso aconteceu, né? Mais 3 aninhos e já estamos aí 30 anos, né? 30 anos dessa situação, né? Ai que velhice. Mas naquela época, para poder ver, naquela época houve um projeto ousado, se não me engano, bancado também pela editora Vozes, se não me engano, posso estar enganada. E não me animei muito porque na época eu estava querendo comprar, mas também acabei não comprando também. Nunca tive. É uma coleção chamada História da África. Não é da Vozes, lembrei, é da editora Cortez. Ai, obrigada, Espírito Santo. Editora Cortez. Editora Cortez é uma editora brasileira, ela é voltada para a educação, então muitos dos livros são voltados na área de formação de futuros professores, debates pedagógicos, de tudo que é mais, dos mais variadas linhas, principalmente na parte da linha da esquerda, mas se não me engano, não sei por que a Cortez veio na minha cabeça. Eu acredito que eles estavam com esse projeto de uma enciclopédia, digamos assim, sobre a história da África, certo? São vários volumes, muito interessante, inclusive. E na época, o que fazia muito sucesso, inclusive foi editado por uma grande editora brasileira, que é a Companhia das Letras, né, que é considerada uma das grandes editoras e detém muitas obras da literatura mundial, mas o foco principalmente é esse tipo de literatura, literatura estrangeira, brasileira, e também toda a obra agora completa de Freud, né, porque o dono é judeu, cá entre nós, tá? Não é desmerecendo, não, ao contrário, tá? O Sr. Schwartz ele é de tradição judaica. A obra completa de Freud não era editada pela Companhia das Letras e ele teve um projeto extremamente ousado de pedir a tradução, refazer a tradução das obras de Freud, né? Direto do alemão, coisa que não era pela editora Imago, que se não me engano as obras de Freud pela Imago, quem tem aquela coleção encadernada, azul ou preta, eu não lembro, que era enorme, da editora Imago, que também era uma editora judaica que sumiu, não sei o que aconteceu. Era uma tradução vinda, acho que do francês, quer dizer, já era a tradução da tradução. E aí a Companhia das Letras resolveu traduzir direto do alemão. Então foi um projeto muito longo dos anos 2000, né? Então você que é da psicanálise e tal,
Infelizmente vai precisar ter esse, né? Se você não lê em alemão, você vai ter que ter a outra obra da Companhia das Letras. Mas a Companhia das Letras tinha uma coleção que atualmente não é mais como era antes, né? Que era toda papel couché brilhante, com gravuras e tudo, que é o História da Vida Privada. Então eles lançaram História da Vida Privada Mundial, acho que é a organização de grandes historiadores franceses, né? Acho que um deles é Roger Chartier, se não me engano, e havia também História da Vida Privada no Brasil. Então, diante desse projeto, eles também fizeram um paralelo, digamos assim, pediram, né, para ser editado esse tipo de material. Mas assim, gente, voltando para a questão da história da... Agora volta, né? Volta tudo. Tem a história a história das editoras também é bem interessante, apesar que eu nunca me aprofundei nisso, mas existe uma coisa bem interessante aqui no Brasil, que é essa linhagem editorial brasileira, né? Hoje em dia não dá para falar disso, mas até os anos 2000, cravados nos anos 2000, depois muda completamente o cenário editorial brasileiro, havia assim, editoras católicas, editoras de famílias judaicas, não era pouco, eram grandes editoras. Depois as editoras de linha de esquerda, que depois foram absorvidas pelo Grupo Record, que não tem a ver... até onde eu sei, o Grupo Record editorial não tem nada a ver com a TV Record, ao contrário da Globo. Porque assim, a Globo já era um nome, né? E lá em Porto Alegre existia a Editora Globo. Não era a mesma coisa, só que como tinha o nome da Globo, a Globo absorveu essa editora. Então, obras, por exemplo, do Mário Quintana, Érico Veríssimo, foram parar tudo nas mãos realmente da Rede Globo, que é da TV. Mas o grupo editorial Record Livros, ele absorveu muitas editoras da linha de esquerda. Então, José Olímpio, Civilização Brasileira, deixa eu ver... A Brasiliense continua sendo Brasiliense, mas a Brasiliense tem essa linha de esquerda. Paz e Terra foi parar na editorial da Record, que até então, essas editoras que eu estou falando, José Olímpio, José Olímpio não era tanto de esquerda, né? Mas o Civilização Brasileira, Paz e Terra, eram pelo menos duas editoras de linhagem de esquerda mesmo, daqueles de colocar obras da Rosa Luxemburgo, Karl Marx, O Capital, entendeu? Manifesto Comunista, etc, etc, etc. Tá? Então era realmente... Então havia essa tendência, né? Linhas editoriais com foco específico. Quando eu falo editoras católicas, lógico que tem um nicho, né? Filosofia e tal, mas sempre nessa vertente dentro do catolicismo. E aqui no Brasil, acho que atualmente as editoras mais importantes que continuam sendo brasileiras, porque grande maioria, como eu falei, foram aglutinadas por um outro grupo ou compradas por editoras estrangeiras, né? Até livros didáticos, né, também foram parar nessa baila, tipo o Grupo Espanhol, que é Ática, Scipione, que eram brasileiras e foram sendo compradas por outros grupos até, né, parar num grupo, se não me engano, espanhol, se não me engano. Porque muda sempre. Livro didático no Brasil dá muito dinheiro, né? Então, as editoras brasileiras continuam sendo brasileiras, ainda são dos grupos católicos. Loyola, dos jesuítas, Vozes, dos franciscanos, quem mais? Tem bastante. Paulos é dos irmãos paulinos, né? Não sei se dos vicentinos agora não me recordo. Paulos é de uma dessas congregações. Ave Maria é dos claretianos, a FTD é do grupo marista, esse já é mais didático. Deixa eu ver, mas tem mais. Tem bastante... Aí tem as outras mais recentes, Eclésia, mas eu tô falando das centenárias, né? Tô falando das mais antigonas, assim. Nem ia falar de história, né? Nem sei porque eu tô falando essas coisas. Mas volta para a história da África. Então, dentro da história brasileira, deveria ter esse boom, né? Principalmente as pessoas descendentes de escravos, quilombolas, que são ativistas do seu legado, com o próprio legado cultural, que infelizmente se perdeu
não sei se é um descaso, se foi um terrorismo, entre aspas, né, por parte do Rui Barbosa, né, porque se você não sabe, eu vou contar aqui um detalhe importante. O Rui Barbosa encontrou os documentos que diziam da onde que vinham os escravos negros trazidos para o Brasil, então seriam os negros brasileiros. Porque há uma diferença, você vê até física dos negros descendentes de escravos lá dos Estados Unidos e os negros aqui do Brasil. E não só do Brasil, de algumas regiões ainda, né, lá do Nordeste, do Rio de Janeiro, etc, etc. E o senhor Rui Barbosa simplesmente queimou as fontes históricas naquela época dele, dizendo que era uma vergonha. Era uma vergonha tudo aquilo e que isso deveria ser apagado com fogo. Você acredita num trem desse, gente? O homem matou a identidade, a origem, né? Então pouco se sabe, ou o pouquinho que se sabe, né, sobre de onde que vieram a grande parte dos escravos negros no Brasil, são muito pouco registrados e ainda assim por conta do Rui Barbosa que tacou fogo no negócio. Esse é triste. Gente, por mais que seja doloroso alguma memória, né, um genocídio, uma coisa horrorosa, você tem que preservar as fontes, porque chega um ponto da história lá, né, lá para frente, digamos assim, nós que somos aqui para frente, nós teríamos um outro olhar sobre essas fontes, a gente teria outros questionamentos, e é importante esse resgate, porque querendo ou não, é um laço que se corta com a própria África, né? Isso que eu não, desculpa, eu nem faço parte, né, dessa raça, mas é muito doloroso, penso eu, essa falta de informações. Aí fica essa coisa solta. Mas de qualquer forma, gente, quando a gente fala também de sincretismo religioso, a gente tem que entender que tem o seu lado histórico e sociológico e antropológico, mas como o canal é católico, eu tenho que também fazer uma denúncia de que, apesar de ser uma cultura de longa data, de séculos, ou um século, 2 séculos, ou um século e meio, isso não pode entrar dentro da tradição católica. Mas o que eu estou querendo explicar também, que já expliquei em outros, inclusive em outros áudios, quando foi o dia de São Sebastião, né? Não é São Sebastião, desculpa, tô errando o santo, é São Benedito. São Benedito, que é um santo negro, né? Cozinheiro. Eu estou confundindo com São Sebastião lá do Rio. Não, esquece. É São Benedito. No Brasil, principalmente no Brasil colônia, os senhores das minas de ouro, do engenho de cana-de-açúcar, eles queriam que todos os negros fossem batizados, mas não poderiam participar da mesma igreja que os brancos participavam. Elitismo, né? Pense o que você quiser. Pode até pensar num conceito anacrônico, fora do tempo, tá? Pode pensar mesmo. Uma coisa bem preconceituosa mesmo, certo? Então, aí o que acontecia? Existiam as confrarias das capelas de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário. Por algum motivo se associava Nossa Senhora do Rosário com as confrarias ou as igrejas ou o espaço dedicado ao culto católico para os escravos ou libertos, né? Que eram escravos, mas que têm a raça negra, certo? Então, aí também tem um lado cultural, que talvez seja mais ali no Rio de Janeiro, de transformar as imagens dos santos. Tá olhando lá para a imagem de São Jorge, mas na realidade está prestando culto para algum. A pessoa está olhando para Nossa Senhora Aparecida, mas está consagrada para Iemanjá, e assim vai. Né? Então, nem toda imagem, por mais que seja uma imagem santa, não significa que aquela imagem está consagrada de fato para a Igreja Católica. No Brasil, infelizmente, o relativismo começou, né, nesse período, digamos assim, mas havia motivos antropológicos, sociológicos e que agora são históricos. Então, é isso que eu quero dizer. Não dá para também sair criticando, jogando pedra e tacando pedra na situação. Tem que entender o lado racional da memória, da cultura que eu estou falando aqui. Mas, por outro lado, se você vem dessa tradição, está na hora de quebrar seus conceitos, se você quer de fato pertencer ou seguir, né, a sua catolicidade, sem também muito, sem muito, como diz, ativismo xiita,
né? Porque tem uns que já vira xiita. Mas eu tô querendo dizer assim, cuidado com algumas imagens que podem estar consagradas para algumas entidades africanas e você achando que é católico. Pega lá aquela oração que está lá na bancada ali da igreja, lá na parte de orações, por exemplo, que tem aqui muito, né? Aquelas orações pontuadas dedicadas a São Jorge, dedicadas a Nossa Senhora. Aí não é dedicado nem a São Jorge católico, nem a Nossa Senhora católica, mas sim para alguma entidade lá de religião reencarnacionista e afro-brasileira. Pronto, é isso que eu queria dizer. Eu fiz uma viagem, assim, para dizer isso. Ou seja, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, cuidado com essa. Ah, correntes, por exemplo, que você. Agora eu não vejo mais. Apesar que eu cortei todo o povo que mandava corrente, né? Mas às vezes você recebe umas correntes, mande esta mensagem, não faça quebrar a corrente. Cara, eu não tô acorrentada nisso. Eu preciso estar liberta em Cristo, né? Então, esse papo de mandar corrente, mande para 10 pessoas, mandar isso, cuidado, isso já fala que é corrente, tá te amarrando para alguma coisa com outra pessoa, gente. Tá? Não é para ter preconceito, eu acho que o conhecimento não é para fazer isso, mas é necessário a gente ter senso. Por exemplo, a parte histórica do porquê que esses negros batizados, aparentemente, frequentavam a igreja católica deles, né? Sempre tem a igreja dos negros, dos escravos, e é sempre dedicada a São Benedito. Sempre tem. Principalmente em grandes cidades do interior, assim, não, até capitais também tem, mas até fazer referência, né? São Benedito dos homens negros, pretos, às vezes, acontece. Nossa Senhora do Rosário dos homens negros, né? A confraria. O que eles faziam? Para não perder uma tradição deles, secular, para não perder o vínculo com a África, com a sua negritude, para dizer que, eu sou gente, eu tenho memória, eu tenho família, eu já fui rei, princesa, digamos, né? Às vezes é chefe de tribo, né? Então eles né, isso, né, eles faziam essa questão, faziam questão do sincretismo, mas meio que, o quê? Usavam São Jorge Católico como fachada, entendeu? Espero que tenha entendido. Existem muitos artigos científicos, quando eu falo científicos, de historiadores e tudo, de encontros de historiadores, que falam bastante, não só disso, do sincretismo religioso, como festas, como também a presença dessas igrejas nas cidades do interior ou das capitais, né? Então, pode puxar da tua memória, pode ver lá que sempre tem igreja de São Benedito ou Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, termo é assim mesmo, tá? Parece ofensivo, mas na época era assim. Então tinha a igreja dos brancos, que geralmente era lá a catedral, que hoje é a catedral, que hoje é a mais bonita, mais cheia dos ouros, mais cheia das imagens, e tinha a igrejinha dos humildes, mas principalmente dos escravos, sejam escravos mesmo, sejam libertos por alforria, pela carta de alforria. Isso eu tô falando e eu não sou especializada nisso, mas existe, tá? Então, por que tem a presença desse tipo de igreja? Por conta disso. E o dia o quê? De São Jorge. Eu não ia dar o pitaco de história, né? Mas acabei dando. Então, isso é um viés, um olhar, certo? Gente, se você, não sei, de repente você é historiador, você é sociólogo, tá no caminho, vai fazer, e você pensa em fazer algo, tá meio aí, até o momento a questão de vidas negras importam, né? A gente também tá vivendo este boom, né? Essa questão que bate desde a violência até protestos, que de certa forma isso é um sintoma, tanto social quanto histórico, principalmente o que acontece nos Estados Unidos. Você está engajado, quer fazer alguma coisa? Cara, tem muita fonte aí sobre escravos e tudo que as pessoas não lidam, não trabalham, não estudam. E já que o momento é esse, aproveita enquanto a gente tem planeta, né, para fazer esse tipo de estudo, né? Eu acho que é importante, acho que agora é o momento em que a população negra, que é tratada como. Eu acho errado tratar como minoria, já que é a maioria da população. Mas faça algo pela sua memória, nem que seja pelos quilombolas, né? Quilombolas, pelos escravos libertos, entendeu? Não entrar no vitimismo, mas entrar com estudos sérios a respeito. A minha opinião a respeito do que acontece nos Estados Unidos é assim: essa questão racial deles é uma coisa extremamente mal resolvida mesmo.
em todos os estados norte-americanos lá. E existe muito ranço colonialista, ranço do homem branco em cima da população de maioria negra, né? Isso é uma falta de diálogo, mas também uma falta de respeito e, infelizmente, parte de um lado e o outro revida por violência, né? Pela raiva. Então, o caso dos Estados Unidos, ele é diferente, assim, aqui no Brasil é outra situação. Talvez Gilberto Freire explique, né? Casagrande Senzala. Mas lá é uma coisa que realmente é um ranço que vem crescendo a cada década e a coisa vem piorando. Então a gente sabe da presença de Ku Klux Klan lá, aqueles filmes, né? Denúncia e tudo, o que mais? Existia assento para negro, assento para branco, negros que não podiam entrar na universidade, banheiro para branco, banheiro para negro. Também na África do Sul isso acontecia. Em parte isso foi sendo quebrado, talvez, com a presença do Nelson Mandela. Esses dias esqueci o nome dele, mas Nelson Mandela, né? Que, por um viés meio estilo de Gandhi, estilo de Martin Luther King, ele, né? Fez a coisa acontecer. Não tá boa ainda lá na África do Sul, mas pelo menos promoveu algo interessante, um diálogo, uma conversa, né? Tem até um filme, né? Que envolve, acho que, um time de rugby, né? É uma parte da vida do Sr. Nelson Mandela. Certo? Entende? Então, aí, ó. Então, dessa vez, você nunca vai passar na frente de uma igreja católica com o nome de São Benedito e pensar que aquilo é só uma igreja católica, né? Então, assim, se eu tô colocando um pouco de história aqui no canal, que não deveria estar eu deveria estar fazendo um canal propício, né, específico, mas eu resolvi colocar porque, assim, existe uma ligação muito forte entre a Igreja Católica aqui no Brasil e alguns assuntos polêmicos na política, na economia, sabe? Então, eu vou acabar sempre falando, né? Seja na parte da colonização, no Brasil colônia, exploração de produtos de exportação, de especiarias. Em outro momento, se der para calhar, eu já falei, mas vou lembrar de novo. Então, não sei quanto tempo que você está me acompanhando, mas há muito tempo atrás eu lembro que eu fiz um áudio falando de um professor que foi reitor da Federal, da Universidade Federal do Paraná, que faleceu em 2015. Foi meu professor da faculdade, que é o professor Carlos Antunes, e ele estava orientando, acho que uma dissertação de mestrado, só que eu perdi a informação correta. Eu não sei se essa moça conseguiu terminar esse mestrado, gente, mas ele estava orientando uma aluna em que ele era especializado em história da alimentação. Eu não sei como a moça descobriu uma fonte histórica em que dizia que, pelas vias dos padres ou freis que estavam aqui nas missões, eu não sei qual que era a missão, qual dessas missões, né, qual que era a fonte específica, em que eles faziam, esses freis católicos ou padres católicos estavam fazendo exportação e ganhando dinheiro, né, mandando para a coroa lá em Portugal, lá na Europa, agora não sei se é Portugal ou Espanha, né, porque pode ser fontes em espanhol, enfim, para uma dos reinos católicos, pronto. Estava fazendo a venda de frutas tropicais com calda de chocolate. Diz que era a maior sensação na época lá na Europa, naquele período das grandes navegações e colonizações. Acho que deve ser uma fonte em espanhol, sabe? Mas não sei de onde que foi tirado isso e ele estava fazendo... Isso tem tempo, gente. Esse homem faleceu em 2015, acho que foi lá por volta de 2008. Ele estava bem de saúde. Aí foi um encontro assim regional aqui tal, promovido pelo Departamento de História. Eu fui lá, né, tentar me animar um pouquinho. Até hoje eu lembro disso. E outro foi uma moça vindo do Nordeste que achou uma fonte histórica em que achou o testamento do Frei Caneca, aquele da Confederação do Equador. E para minha surpresa, e para surpresa de todo mundo, ela estava estudando sobre uma situação meio inusitada a respeito do Frei Caneca. E eu acho que ela estava falando a verdade, né? Não era fake news, mas parece fake news.
No testamento do Frei Caneca, ele estava deixando todos os bens dele para a mula sem cabeça dele e para as filhas dele, que ele teve com a mula. Você sabe o que é mula sem cabeça, né? A mulher escondida dele. É, gente, antes de ser decapitado, sei lá se ele... Não lembro se ele foi decapitado ou se ele levou tiro, né? Porque foi na Confederação do Equador, naquela época lá. Então saiba que o Frei Caneca tinha mula sem cabeça e umas filhas lá. E uns bens aí. Agora padre não tem bem, né? Cortaram isso, né? Então não entendeu? Então tem umas coisas que por que o padre não casa e por que também ele não pode ter bens? É por conta disso. Depois vai virar que nem um Frei Caneca. Deixa os meus bens para minha mulinha sem cabeça. Parece piada, gente, mas tava tudo registrado, ainda bem, né? Ainda bem que a moça foi lá e tascou ali naquela fonte histórica. Mas eu não vou falar do Frei Caneca, não. Mas viu como tem a Igreja Católica no meio. Né? Eu ainda vou tentar achar o livro que eu falei da UFMG, do comércio de especiarias encontradas aqui na região da Mata Atlântica, da Amazônia. E era meio que um padre cientista, botânico, e ele estava mandando para... fazendo, né, levantando recursos para a coroa, entendeu? Não sei se espanhol ou português, mas tá fazendo lá a venda, né? Então, a presença dos religiosos aqui não foi apenas na economia da salvação, foi na economia monetária também, não querendo denegrir, né? Mas como já é passado, né, gente? Então, que nem do Frei Caneca, passou. Tá lá, mas tá lá registrado, entendeu? Então, vê bem as fontes históricas aí, as fontes confiáveis, né? Ai, gente, eu falei tudo, né? Nem era pra falar, eu tô aqui me gabando, me gabolando com as coisas. Gabolo. Tá, então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ver, cadê? Ah, aqui. Bom, vamos iniciar rezando. Uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pro Papa Francisco, Papa Bento XVI. Ah, sim, tem uma notícia aí, mas eu tô esperando pelos canais católicos mesmo. Porque eu procurei e só saiu na mídia secular, sabe? Mídias importantes, mas eu não sei se é verdade. Hoje em dia, até a mídia normal, assim, jornais e tal, não sei se é verdade. O que está rolando? Diz que o Papa Francisco, no mês de maio, vai pedir um mês de orações para o fim da pandemia e ele elegeu até um tema do Evangelho. O ano passado acho que ele fez isso, né? Então eu não sei se é coisa do ano passado ou realmente tem a ver com o que vai acontecer agora para maio. Então eu vou pedir a gentileza, fiquem atentos nos canais como vaticanews.pt ou _ PT, o canal do Vaticano, entre outros canais, ETW, Notícias, que mais? Church Pop também, aleteia.pt, _PT, para saber se de fato em maio ele vai pedir que estejamos rezando um terço, porque o ano passado realmente aconteceu isso. Ele pediu para 30 santuários do mundo inteiro, santuários marianos, rezarem um terço ao mesmo tempo, em videoconferência, para o fim da pandemia. Isso aconteceu. Agora eu não sei se vai acontecer de novo, entendeu? Então, sei lá, de repente eu tô falando bobeira. Mas eu vi ontem e aí fui dar uma investigada e o negócio só saiu em mídia secular, mídia comum, mídia do mundo. Então eu não sei se é verdade, tá? De repente pode ser coisa do ano passado ainda. Sei lá, estão reproduzindo, né? Mas vamos ver, né? Vamos rezar nessa intenção também, porque tá chato, né? Ai, gente, essa pandemia tá muito chata. Então vamos lá. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos sagrados corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Jesus, eu confio em vós. Muito bem, primeira leitura de hoje, desse dia 23 de abril, nesta sexta-feira, Atos dos Apóstolos 9, versículos de 1 a 20. Detalhe, eu não vou falar nada sobre São Jorge Guerreiro, tá? A maioria já conhece, mas se não conhece, procure conhecer, tá bom? Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. Aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 116 com o refrão: Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Evangelho de hoje, João 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e, para não perder o pique, vou ler, então até amanhã, então tem hoje e amanhã, vou ler um trechinho do diário de Santa Gertrudes de Elfita, tá? Mensagem da Misericórdia Divina, das edições Subiaco, tá certo? E propaganda, né? Estou fazendo um marketing aqui dos santos. Eu vou abrir no livro 2 dela, porque assim, eu já expliquei. Ela tem o livro 1, 2 e 3. O livro 1 foi escrito depois que a santa morreu, pelas irmãs lá, de congregação, que ela era freira, do século XII, se não me engano, da Idade Média. Depois, o livro 2 são escritos dela. O livro 3 é aquilo que ela falou em vida para as colegas de clausura, né, as irmãs. Mas eu vou ler aqui um parágrafo dela, então vamos ver qual que é o livro.
Esse é o livro 2, mas é o capítulo 23, Ação de Graças por Diversos Dons. Parágrafo 19. Assim também em resposta à benignidade com que escutastes minhas indignas preces, com frequência, ai de mim, endureci meu coração contra a tua vontade a ponto de às vezes, devo dizê-lo entre lágrimas, até mesmo fingir não a compreender, para não ser obrigada por minha consciência a cumpri-la. Parágrafo 20. Do mesmo modo, em resposta à tua bondade, em consider-me a intercessão da tua gloriosa Mãe e de todos os espíritos bem-aventurados, eu muitas vezes as tornei ineficazes, buscando os míseros sufrágios de amigos terrenos, ao invés de contar apenas contigo como deveria. Portanto, seria justo que doravante eu fosse mais grata, mais vigilante contra estas negligências, uma vez que apesar delas tua suavidade conservou intactos os teus dons, mas, pelo contrário, retribuindo o bem com o mal, Jeremias 18, versículo 20, como faz os tiranos e pior ainda os demônios, têm a audácia de viver sem cautela. Tá? Então, os escritos dela não tem muito assim as conversas com Jesus misericordioso, né? Tem muito no livro 3. Mas é para você conhecer e fazer talvez um comparativo com o Diário de Santa Faustina e com a autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque, entre outros santos. Eu lembrei agora que eu tenho um livrinho, acho que é de Santa Catarina de Sena. Mas eu vou dar uma pensada, porque como assim? Como assim é ótimo, né? O Diário de Santa Faustina, você já ouviu falar, você já pegou na mão, você já ouviu o programa da Divina Misericórdia na Canção Nova, então você já mais ou menos já sabe mais ou menos que livro que a gente está falando. Tá? Em algum momento você já pegou ele, você viu em parte, você viu o terço da Misericórdia, é mais conhecido. A autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque é a mesma coisa. Se você ainda não conhece, você deve ter baixado em PDF gratuitamente, sabe, download free, ou você pegou na mão, é um livretinho, alguma coisa você já leu trechos, excertos. Agora, esse aqui não, você nunca leu, tenho certeza, porque não é muito divulgado. Só eu divulgo, né? Então, não sei se para a semana que vem eu vou dar uma continuada nela ainda, porque eu senti que ficou meio solto, sabe? A não ser que você queira comprar mesmo. Se você quiser comprar, fica à vontade, não irá se arrepender, certo? É uma excelente aquisição, caso você já leu tudo, certo? Então, por algum motivo, algo me diz que eu devo continuar lendo este material por mais uma semana. Se você não achar ruim, é lógico, né? Além das meus delírios históricos, né? Aguentem, né? Vocês que são inscritos no canal. Aliás, gente, eu vou ser bem franca, termino aqui dizendo, não precisam se inscrever. Eu vou ser o contrário de todo mundo. Não precisa se inscrever no meu canal, não precisa curtir, não precisa visualizar, pode fazer download, pode passar para os seus amigos no Zap Zap encher o saco, mas fica por sua conta e risco, porque neste canal eu não recebo nada, não faço questão de receber nada pelo YouTube da vida, e eu tenho a liberdade de falar. Ué, tem gente que pede inscrição, pede curtida, pede apoio e ainda fala mal do Papa Francisco. Pô, não tem condição de entrar nesse, né? Fala mal assim na cara dura. Não é que eu não fale. Claro, às vezes eu posso estar falando alguma coisa do Papa Francisco, lógico, mas assim, eu não vou ter essa cara de pau, sabe? Já que eu tenho certas liberdades de falar no meu canal, também não quero que você curta nem compartilhe, como é que é? Inscreva-se no canal. Não precisa. Obrigada. Graças a Deus, Deus provê de outro jeito para mim. E, lógico, se eu abrisse um canal de história, conteúdo do Enem, das vestibular, aí eu ia pedir lá, por favor, um apoio financeiro. Se inscreve, curta, mas eu acho chato, né? Cada um tem que fazer o que der na telha. Eu, por exemplo, não é que dê na telha, não, por favor, não me interprete mal. Eu acho que você não precisa ficar preso a isso. Se você gostou, você pode me acompanhar sem estar inscrito. Eu, por exemplo, faço isso muito aqui no YouTube com vários canais, inclusive católicos. Tem gente aí que nem sabe, eu estou acompanhando faz tempo. Né? Um ou outro eu já me inscrevo para você ter certeza que eu me inscrevi mesmo. Né? Padre Paulo Ricardo, Padre Eduardo Souza Lara e por aí vai. Mas se não, eu indico, só indico. Às vezes eu nem tô aí inscrita no canal da pessoinha, né?
Porque eu já me arrependi muito, gente, sabe? Indiquei um monte de gente e depois no final foi uma decepção total. Mas eu tenho que lembrar que são seres humanos, assim como eu também sou falha, né, gente? Certo? Então, assim, você que está inscrito, muito obrigada. Mas, assim, não vai monetizar meu canal, não é esse o objetivo do canal. Por isso que eu não faço live, não faço nada. Nem dá para fazer live pelo meu canal porque não tenho uma quantidade de inscritos. Não quero ter. Certo? Entendeu? E quando eu falo de história, é aquilo que eu já expliquei. Eu sempre atrelo alguma coisa, devido ao canal ser católico, quer dizer, dentro da liturgia, eu puxo a sardinha para a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica está presente na história da humanidade, né? Principalmente ali, Antiguidade Tardia para início da Idade Média, e em algum momento aí da semana que vem, eu vou estar falando, inclusive, por que chamam ou associam ainda, apesar que já está em desuso, associar a Idade Média com a Idade das Trevas, que é um erro completo. Tá errado. Até quem é medievalista considera esse conceito errado. Só que eu vou falar sobre eu não vou falar agora. Mas eu vou falar de um grupo musical aqui de Curitiba que faz um trabalho maravilhoso de pesquisa de músicas antigas, acho que da Idade Média e Idade Moderna. Não sei como é que está hoje o grupo, mas eu acabei descobrindo que uma pessoa de bom coração colocou um CD que eu tinha. Mas se você quiser já adentrar no clima, o grupo chama-se Terra Sonora e o CD chama Trevas, tá? Em referência, aí na capa tá tudo preto, né? E tem um monge, parece aqueles monge beneditino com capuz e tudo. Franciscano também tem aquele capuz. E isso dá uma referência inconsciente de que estamos falando de músicas da Idade Média. E eu queria dar um detalhe lá, porque a pessoa compilou todo o CD. Aquele CD é muito bom. E no CD tem um detalhe do sertão nordestino, uma música chamada Agreste, que tem uma pegada do sertão nordestino. Aí você deve estar com a cuca rachada. Primeiro, eu estou falando que a Idade Média não é a Idade das Trevas. E segundo, dentro do CD desses pesquisadores de música medieval e moderna, que tem muitos grupos aqui, tanto aqui em Curitiba, quanto lá em Minas, também tem, tá? Tem gente que é estudioso desse tipo de música, estudioso e divulgador. Por que tem essa interferência? Um anacronismo, na real. Porém, tem um detalhe, mas aí eu vou deixar. Aí eu não vou falar agora, né? Eu vou tentar lembrar e falar isso na semana que vem. Porque a cultura do Nordeste, que foi a primeira a ser colonizada aqui no Brasil pelos portugueses, eles têm uma tradição medieval portuguesa muito presente comparado com outras regiões do Brasil. Muito mesmo. Muito, muito, muito. E aí eu vou estar dando sinais, né, de como isso é palpável. Isso não é fantasia, não é fake news, isso é real, tá? Tá certo? Então, me aguarde nos próximos. Se qualquer coisa amanhã, né? Posso estar falando, ou domingo. Mas a princípio é a semana que vem, porque senão eu vou juntando muito assunto para a cabeça, dá um nó, né? Ai, é muita coisa, né? Isso que eu queria falar do Monteiro Lobato, que foi aniversário dele dia 18. Todo mundo falou do sítio do Pica-Pau Amarelo, mas esqueceu de falar de uma outra coisa muito mais importante que não é divulgada também. Tem bastante assunto. Viu? História é bem bacana. Você que não gosta de história, pode começar a gostar, viu? Porque a história, se você gosta de investigação, de coisa e tal, assim, de chegar lá e sair perguntando, a história é um prato cheio, é um empadão, né? Vamos falar assim, é cheio de coisa. Mas tudo depende de quem está estudando, o devido interesse e os questionamentos certos. Então, se eu não esquecer, vou estar falando sobre Idade Média, que não é a Idade das Trevas, sobre o CD Trevas do Terra Sonora, né, para dar uma ilustrada, e depois, em outro momento, um momento qualquer, eu vou estar falando de Monteiro Lobato e o seu ativismo com relação a uma coisa que você nunca imaginou ou passou batido na hora que você leu do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E não é Emília nem o Visconde de Sabugosa, beleza? Um abraço a todos. Fiquem no Sagrado Coração de Jesus, né? Protegidos pela Sagrada Família. Que o Senhor abençoe a todos nós, né? Nos proteja de todos os perigos.
com as bênçãos de Nossa Senhora, São José, né? Desejo a todos paz e bem. Até o próximo áudio.